Olá, querido irmão, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Daniel Ribeiro, você está no canal Teologia e História das Religiões. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que aqui será postado. Hoje nós vamos de devocional. A palavra que hoje desejo compartilhar com os irmãos está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, a seguir diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Queridos irmãos, o texto que fizemos menção retrata o discurso de Pedro após o cumprimento de uma promessa em Atos capítulo 2, a respeito do derramamento do Espírito Santo. Conhecemos, e Pedro faz uso disso, que o derramamento do Espírito Santo é uma palavra já antes profetizada pelo profeta Joel, no capítulo 2, do versículo 28 a seguir. Tem esta promessa que Pedro está fazendo menção no dia do Pentecoste. Deus, por meio do seu profeta, trabalhando a restauração de Israel, achou por bem revelar ao santo profeta de Deus que nos últimos dias haveria um derramamento especial do Espírito Santo. Para entendermos melhor esse texto, vamos voltar um pouquinho na história para aprendermos alguma coisa e aí sim chegamos à conclusão de Atos capítulo 2. É bem verdade, você deve conhecer que a partir de Gênesis capítulo 6, no versículo 3, diante da corrupção da raça humana, Deus estabeleceu que o seu Espírito não agiria ou não contenderia mais no homem. A idade foi diminuída, limitada, e Deus recolhe o seu espírito do ser humano. Conhecemos a Bíblia a partir do sistema dispensacionalista, que nos informa que há tempo da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, era da graça e tempo do milênio. Em Gênesis 6, nós temos a transição do tempo da inocência para a consciência. Dada essa informação, então temos agora de limitação da atuação do Espírito Santo pelo menos 4 dispensações: consciência, governo humano, patriarcal e lei. O Espírito Santo vai passar a ser restrito, limitado. Ele vai continuar agindo sobre pessoas específicas, com limitações e restrições. E nesse período bíblico nós vemos, o texto bíblico nos informa pessoas cheias do Espírito Santo, como por exemplo Moisés foi cheio do Espírito Santo, Números capítulo 11, versículo 17 e versículo 25. A Bíblia diz que Bezalel também foi cheio do Espírito Santo e passou a ter competência, inteligência para trabalhar
em obras de artesão, Êxodo capítulo 35, versículo 31, a Bíblia diz que por imposição de mão de Moisés, Josué também foi cheio do Espírito Santo. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Nós temos o tempo dos juízes e cada juiz trabalhou debaixo da unção do Espírito Santo. Otiniel, Juízes capítulo 3, versículo 10. Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 34, Jefté, Juízes capítulo 11, versículo 29, entre todos os outros juízes. A Bíblia diz também que o Espírito Santo foi dado aos reis. Saul, como primeiro rei de Israel, 1 Samuel capítulo 11, versículo 6, como também Davi, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 e 14, vemos o Espírito Santo sobre essas pessoas, como também sobre os profetas de Deus. Todos os profetas que atuaram debaixo da unção do Espírito Santo, como lemos em Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Temos então, queridos, todo esse período, 4 dispensações com uma atuação restrita, limitada do Espírito Santo sobre pessoas específicas, como tenho dito. Ele atuou, contudo, limitado à liderança, a pessoas específicas dentro do seu propósito. Deus usou pessoas para a glória do seu nome. Contudo, o próprio Jesus fez uma promessa para com a igreja. Ela está relatada em Lucas capítulo 24, versículo 49, dizendo assim: Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Os discípulos, então, após a partida do Cristo, ascendendo ao céu, aguardaram em oração conforme a sua recomendação. Glória ao nome de Jesus. E orando cerca de 10 dias, aconteceu o que lemos em Atos 2. De repente, um som e um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus! O Espírito Santo desceu, e descendo o Espírito Santo em Atos 2, terminou-se com as restrições, terminou com as limitações. E nós temos pelo menos 3 restrições vencidas a partir do que lemos em Atos 2. E nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Estamos vencendo limitações aqui. O Espírito Santo, que trabalhou restrito, limitado, está prometido em profecia que seria derramado sobre toda a carne. E a primeira restrição segue-se como lemos na palavra de Deus. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Glória a Jesus. O Espírito Santo que foi prometido por boca do profeta Joel, e agora vemos esta profecia sendo cumprida, está terminando com uma restrição a partir do que estamos lendo. A Bíblia deixa claro isso. Vossos filhos e vossas filhas. Quer dizer, homem e mulheres, filhos e filhas. Uma coisa que fica certo a partir do cumprimento desta promessa
é que não há restrição de gênero, seja homem, seja mulher. O Espírito Santo vai encher a vida de qualquer um desses. Louvado seja Deus! E a Bíblia deixa claro isso. Atos capítulo 2, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Contudo, neste verso, ainda não é possível ver claramente mulheres. São homens ali participando daquela oração. Eles estão ali e recebem o Espírito Santo nesse revestimento de poder. Contudo, nós vamos olhar o livro de Atos dos Apóstolos, na sua forma geral. A Bíblia garante que mulheres foram cheias do Espírito Santo. Atos capítulo 21, versículo 9, nós encontramos as 4 filhas de Filipe, o evangelista, 4 donzelas, que eram cheias do Espírito Santo e profetizavam. Bendito seja Deus! O Espírito Santo quer que você saiba, não há restrição de gênero. Seja homem, seja mulher, você pode ser cheio do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. A segunda restrição, que foi vencida a partir do cumprimento desta promessa, continua o texto nos dizendo: os vossos mancebos ou jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Primeira restrição de gênero vencida. A segunda restrição de faixa etária, idade. Jovens e velhos, mancebos e idosos. Esses também poderão ser cheios do Espírito Santo sem nenhuma restrição. A Bíblia diz de Estevão, um jovem que era cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 5. A juventude, independente da idade, seja ele criança, adolescente ou jovem, está incluído nesta promessa. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Contudo, o Espírito Santo, nesse revestimento de poder, não é restrito somente à faixa etária de jovens. O Espírito Santo também é derramado sobre os mais velhos. E a Bíblia nos conta que Simeão, um sacerdote, aguardava uma promessa da parte de Deus de ver o Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 25, nos confere esse texto que Simeão estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Alguém já perto da morte, provavelmente já com muita idade, está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz também da profetisa Ana, no mesmo capítulo, Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37. Desta feita, a Bíblia até fala a sua idade, 84 anos, mas cheia do Espírito Santo. Glória a Deus! Então, te alegre, irmão, irmã, jovem, senhor, senhora. O Espírito Santo pode lhe revestir com poder, independente da sua idade. Louvado seja Deus! A última restrição vencida continua nas Escrituras a partir do que lemos, desta feita agora no versículo 18. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Bendito o nome de Jesus. Recapitulando, não há restrição de gênero, não há restrição de idade e também não há restrição de classe social. A Bíblia deixa isso claro, irmãos. Independente de ser rico ou pobre,
filho ou servo, o Espírito Santo pode ser derramado sobre qualquer um desses. Aleluia! E a Bíblia nos dá testemunho disso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós lemos a história de Cornélio, um centurião grego piedoso, temente a Deus, que orava constantemente, praticava esmolas, contribuições com os pobres. Um homem extremamente rico, crente, que recebeu a visita do anjo, lhe dizendo: Cornélio, as suas orações foram recebidas, como também as suas esmolas. Agora chama Pedro, e ele vai te dizer o que você deve fazer. A Bíblia diz que o homem manda pessoas para buscarem Pedro, porque o próprio anjo lhe deu o endereço aonde estava Pedro. Chegando aonde estava Pedro, o Espírito Santo fala com ele: não temas, Pedro, vá com esses homens. Pedro sai de onde ele está e vai à casa de Cornélio. Louvado seja Deus! Cornélio já reuniu em sua casa seus parentes e vizinhos. A casa está cheia. E ele declara a Pedro: eu mandei te chamar e bem fizeste em vir. Agora estamos todos diante de Deus para lhe ouvir. O apóstolo Pedro vai pregar a palavra. E a primeira coisa que ele diz é: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. E na sua ministração, bem no meio delas, a Bíblia diz: caiu o Espírito Santo e todos foram cheios e falavam em outras línguas e profetizavam. O Espírito Santo encheu o coração daquele que era extremamente rico, com o mesmo poder, com o mesmo revestimento. Mas também a Bíblia testemunha de uma classe social mais baixa. Os discípulos na cidade de Éfeso, na chegada de Paulo, Atos capítulo 19, muito especial no versículo 6, Paulo chega na cidade de Éfeso, encontra alguns discípulos e lhe faz uma pergunta: receberam o Espírito Santo quando creram? E eles lhes respondem: nós nem ouvimos que tem Espírito Santo. Pessoas de classe mais baixa, que não têm acesso à informação e nem estudo. Mas a Bíblia nos confirma que Paulo, estendendo as mãos sobre eles, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, como também profetizaram. Glória a Deus! O Espírito Santo, nesse revestimento de poder, não está mais restrito. Ele enche homem e mulher, ele enche jovem e mais velho, ele enche rico e pobre, para a glória do nome de Jesus. Bendito seja Deus. Meu amigo, você que está assistindo, você está incluído nesta promessa. O Espírito Santo pode lhe revestir de poder. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem acompanhado os vídeos do canal. Faz um favor para mim, compartilha, convide alguém para assistir. Certamente este será muito edificado através da palavra de Deus. Vamos orar juntos? Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Em especial, Senhor, nesta oportunidade, te agradecer pelo revestimento do Espírito Santo, que enche a todos, independente de gênero, de idade ou de classe social. O Senhor é misericordioso e vai conceder esta graça a todos que te buscarem. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, querendo Deus.